Vivemos em uma era de informações abundantes, mas a verdadeira sabedoria parece escassa. A cada dia, somos bombardeados com notícias, teorias e promessas de um mundo melhor. No entanto, poucas pessoas estão dispostas a encarar a verdade como ela realmente é. A verdade que ninguém quer revelar, mas que é, ao mesmo tempo, a chave para a verdadeira liberdade e compreensão do nosso propósito. Em sua obra, Ellen G. White, uma das mais influentes escritoras e líderes do movimento adventista, nos chama a atenção para uma verdade profunda e muitas vezes ignorada. Ela nos desafia a preparar nossos corações e mentes para essa revelação. A verdadeira transformação, segundo Ellen, não pode ocorrer sem primeiro aceitar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. Mas como podemos realmente nos preparar para algo tão poderoso e impactante? A preparação começa com o reconhecimento de nossa própria ignorância e limitações. Muitas vezes, estamos tão imersos em nossas próprias crenças e convenções sociais que nos fechamos para o que é realmente importante. Ellen G. White alerta sobre os perigos de viver em um estado de negação, onde nos recusamos a confrontar os aspectos da vida e da fé que desafiam nossa visão do mundo. A aceitação da verdade começa com humildade. A humildade de reconhecer que, talvez, as respostas que procuramos não se encontram onde sempre pensávamos que estivessem. Além disso, Ellen nos ensina que a verdade não é algo que devemos buscar por conveniência ou simplesmente para confirmar nossas ideias pré-existentes. A verdadeira verdade é, muitas vezes, desconcertante e desafiante. Ela não se ajusta aos nossos desejos e preconceitos. Ao contrário, a verdade se revela de uma maneira que pode nos surpreender, mas também nos libertar. Este momento de preparação exige coragem. Enfrentar a verdade é uma jornada que exige coragem, especialmente quando a verdade vai contra tudo o que sempre acreditamos. Ellen G. White sabia que, ao revelar a verdade, seria necessário estar preparado para as consequências que poderiam ser tanto internas quanto externas. As palavras de Ellen G. White ressoam como um chamado para aqueles que estão prontos para abraçar a verdade e viver de acordo com ela, sem medo do que possa acontecer. A jornada para descobrir a verdade é mais do que apenas uma busca intelectual. Ela é uma transformação interior, um processo profundo de desapego de velhas crenças e de conformidade com algo mais grandioso e, por vezes, desconfortável. Em muitos momentos, essa jornada não é fácil. A verdade, como apontado por Ellen G. White, frequentemente desafia nossas ideias pré-existentes, confrontando-nos com uma realidade que nem sempre é conveniente ou agradável. No entanto, ela é essencial para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Para Ellen, a verdade não é algo que possamos adquirir de forma superficial. Ela exige um comprometimento profundo, um desejo sincero de entender a vida e a fé de uma maneira mais profunda e genuína. A descoberta da verdade, conforme ela escreveu, não é algo que pode ser alcançado por meio de meras especulações ou teorias, mas através de uma busca diligente e sincera. Essa busca envolve a reflexão, o estudo das Escrituras e, principalmente, a oração. A verdade se revela para aqueles que estão dispostos a buscá-la com coração puro e mente aberta. A primeira etapa dessa jornada é o despertar. Muitas vezes, a verdade não chega de forma clara e direta. Ela se apresenta de maneira gradual, como uma luz que vai se acendendo aos poucos. Quando começamos a perceber que as coisas não são como imaginávamos, é como se uma cortina fosse levantada, revelando aspectos da vida e da fé que estavam ocultos. Essa fase pode ser desconcertante, pois nos força a questionar nossas crenças mais profundas e as estruturas de pensamento que sempre consideramos inquestionáveis. Ellen G. White escreve sobre a importância de um coração disposto a aprender.
Em seus escritos, ela enfatiza que a busca pela verdade deve ser feita com uma mente aberta e um espírito humilde, reconhecendo que muitas vezes nossa própria compreensão está limitada. À medida que nos aprofundamos nesse processo, somos convidados a deixar de lado as ideias preconcebidas e permitir que a verdade se revele em sua totalidade. O verdadeiro conhecimento, segundo ela, não pode ser forçado, mas deve surgir de um lugar de honestidade e de desejo genuíno de compreender a realidade. Um dos maiores obstáculos que encontramos nesse caminho é o orgulho. O orgulho nos impede de ver além de nossa própria perspectiva e de reconhecer que a verdade pode ser algo completamente diferente do que esperávamos. Ele também nos impede de aceitar a verdade de maneira plena e verdadeira. Ellen G. White, em seus escritos, constantemente alertou contra a armadilha do orgulho e da autossuficiência. A jornada da verdade exige um despojar-se dessas barreiras internas para que possamos ver o mundo como ele realmente é. Além disso, essa jornada exige perseverança. A verdade não é revelada de uma vez só. Ela é um processo contínuo de aprendizado e de transformação. Ellen G. White sabia que aqueles que buscam a verdade precisam estar preparados para enfrentar adversidades e dificuldades. As tentações de voltar às velhas formas de pensar e agir são constantes. No entanto, aqueles que persistem em sua busca pela verdade são recompensados com uma compreensão mais profunda e uma visão mais clara da vida e da fé. A jornada da descoberta da verdade não é um caminho de conforto. É um caminho de desafio, questionamento e transformação. No entanto, como Ellen G. White enfatizou, é esse caminho que nos leva à verdadeira liberdade. A verdade, mesmo que dolorosa ou difícil de aceitar no início, nos liberta das amarras da ignorância e da ilusão. Ela nos permite ver o mundo com novos olhos e nos convida a viver de uma maneira que está alinhada com o propósito divino. Aceitar a verdade é muitas vezes o passo mais difícil na jornada de transformação pessoal e espiritual. Embora a busca pela verdade seja uma aventura empolgante e reveladora, a aceitação dela pode ser um desafio profundo, principalmente quando ela vai contra nossas crenças arraigadas, o nosso entendimento prévio ou as normas estabelecidas pela sociedade. Esse é um tema recorrente nos escritos de Ellen G. White, que nos adverte sobre os obstáculos que surgem quando enfrentamos a dura realidade de que a verdade muitas vezes nos incomoda e nos exige mudanças profundas. Um dos maiores desafios em aceitar a verdade é o medo. A verdade, por mais que liberte, muitas vezes traz consigo a sensação de perda. A perda de ideias antigas, de certezas que nos confortavam e até mesmo de relacionamentos baseados em crenças compartilhadas. Ellen G. White fala sobre o medo da mudança, que impede muitos de abraçarem a verdade. Esse medo pode nos paralisar, nos mantendo em um estado de conformidade com o que é conhecido, mesmo que isso não seja o melhor para nós. O medo de enfrentar a realidade nos torna prisioneiros de nossas próprias ilusões. Além disso, o orgulho é outro obstáculo significativo. Para aceitar a verdade, muitas vezes é necessário admitir que estávamos errados em aspectos cruciais de nossas vidas. Precisamos deixar de lado a sensação de que sempre soubemos a verdade ou de que nossas crenças e práticas eram infalíveis. Ellen G. White escreve sobre como o orgulho pode ser uma das barreiras mais difíceis de superar, pois ele nos impede de reconhecer nossa falibilidade humana e a necessidade de um contínuo processo de aprendizado. A aceitação da verdade exige que nos despojemos do orgulho e, em vez de lutar contra a revelação divina, abracemos a humildade. O conformismo social também é um desafio real.
Muitas vezes, a verdade revelada por Ellen G. White ou por qualquer outra fonte espiritual vai contra o que a sociedade em geral aceita como verdade. Ela pode desafiar as normas culturais, as práticas religiosas ou as convenções sociais de uma determinada época. Isso cria um dilema moral e social para aqueles que decidem seguir essa verdade. Serão aceitos ou rejeitados pela sociedade? Será que terão que enfrentar o isolamento ou até mesmo a perseguição por acreditarem e viverem de acordo com essa verdade? Esses questionamentos são reais e muitas vezes nos impedem de aceitar a verdade, por mais que ela seja clara. Outro fator que complica a aceitação da verdade é o conflito interno. Mesmo quando a verdade é apresentada de forma clara e objetiva, nossos sentimentos e desejos muitas vezes entram em jogo. A verdade pode exigir de nós um sacrifício pessoal significativo, algo que estamos relutantes em dar. Ellen G. White alertou frequentemente sobre como nossos desejos egoístas podem nos afastar da verdade. Quando ela revela algo que nos pede para abandonar hábitos, comportamentos ou atitudes que nos dão prazer, pode ser extremamente difícil. A luta entre o que é certo e o que é desejado é um conflito constante em muitos indivíduos. A tentação também exerce um papel fundamental na resistência à aceitação da verdade. Quando começamos a ver a verdade, muitas vezes ela nos força a uma escolha difícil. Seguimos o caminho da luz ou permanecemos na sombra do que é mais confortável? A tentação de permanecer onde estamos, de continuar na zona de conforto, é grande. Ellen G. White reconhece essa tentação como um fator que pode nos afastar da verdadeira compreensão espiritual e nos fazer escolher o caminho mais fácil, mas menos gratificante, a longo prazo. Além de todos esses desafios internos, existe também o desafio das influências externas. Pessoas ao nosso redor que ainda estão presas a velhas crenças ou ideologias podem nos desencorajar a seguir o caminho da verdade. Ellen G. White descreve como, ao longo de sua vida, ela enfrentou críticas e perseguições por suas visões. A pressão externa de amigos, familiares ou líderes religiosos que rejeitavam suas ideias fazia com que a aceitação da verdade fosse um processo solitário e difícil. No entanto, ela também nos lembra que a verdade não é determinada pela opinião da maioria. A verdadeira sabedoria vem de Deus e não da aceitação popular. Apesar de todos esses desafios, a aceitação da verdade é o que nos liberta. Embora ela seja dolorosa e muitas vezes difícil, é através da verdade que encontramos nossa verdadeira essência, nosso propósito divino. Quando conseguimos superar os obstáculos que surgem no caminho, seja o medo, o orgulho, o conformismo ou as influências externas, a verdade nos transforma e nos aproxima de um relacionamento mais íntimo com Deus. Ellen G. White enfatiza que, ao aceitar a verdade, não estamos simplesmente abraçando uma ideia ou uma doutrina. Estamos aceitando a presença de Deus em nossas vidas, permitindo que Ele nos conduza para um lugar mais elevado, mais puro e mais autêntico. A verdade que ela compartilha não é uma imposição, mas um convite para a liberdade. Essa liberdade, no entanto, só é possível quando estamos dispostos a enfrentar os desafios e aceitar a verdade em toda a sua plenitude.